Oi meninas, boa noite. Que legal ter vocês aqui. Esperar o pessoal terminar de ser notificado e a Carol entrar para nós começarmos a nossa live. Estou muito feliz porque hoje deu certo. Tá dando tudo certo, né? Ó, a Carol chegou. Vamos lá. Oi, Aí, aqui estamos nós. Deu certo, então. deu certo, graças a Deus. E aí, Queria- vamos esperar mais um pouquinho, né, Carol? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. E vocês, pessoal, estão nos ouvindo bem? Estão nos vendo bem? Tá tudo certinho por aí? Um eco pela nossa Tá com voz. eco? É perguntar às meninas, não sei se tá. Ah, sim. Não, o meu não tá com eco, não. O meu tá tranquilo. Ah, então ótimo. Ah, olha aí. Então o pessoal já tá entrando, já estamos com 32 pessoas online. Acho que a gente pode começar a conversar, né, Carol? Muito feliz de ter você aqui no meu Instagram. A gente se fala de vez em quando pelo Instagram mesmo, até pelo WhatsApp. E você foi uma surpresa boa que apareceu na minha vida em 2019. Gratidão a Deus pela sua vida. E eu queria que você se apresentasse. As meninas disseram que sua voz tá com eco. Então acho que eu vou colocar o microfone. Só um Tá bom. minutinho, menina. Eu acho que fica melhor mesmo. Vamos lá, estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Pri? Eu tô te ouvindo bem. Ah, então perfeito. Pra eu me apresentar, né? Isso, se Gente, apresentar. Alguém falou que a minha imagem tá distorcida, você tá achando? eu acho que é um pouquinho da rede, talvez, mas tá, É, pode tá bem. ser. Pra Da mim tá bem. minha ou da pessoa, acontece, né? Não tem jeito de ficar Acontece. Fica um pouco 100%. pixelizada. Isso. Gente, então vamos lá. Eu sou a Carol Bazo, eu tenho 31 anos, eu sou casada com o Ângelo Bazo. A gente é casado há 9 anos. Agora a gente vai para o nosso 10º ano em breve. A novidade da minha vida é que eu tô há 4 dias com 2 filhos, né? 2 meninos de 7 anos. Então a gente passou por um processo de adoção, estamos nessa fase de adoção. E os meninos vieram para casa agora, né? Essa semana. Então nem sei como é que eu consegui fazer essa live. Só a Pri mesmo para fazer isso comigo. De conseguir estar aqui, que eu não sou acostumada a fazer live e tudo, mas você convidou e eu falei, vamos lá, vamos lá. Então os meninos estão lá no Ai, quarto do que bom, fico Ângelo. feliz. O pessoal falou que tá com eco ainda, né? Eu não sei mais o que fazer. É, e a minha imagem também falaram que tá um pouco distorcida, mas eu não sei o que fazer. Pediram pra eu baixar meu volume, eu abaixei. Aí vocês vão falando aí, gente. Nós não temos É, muita. Está dando eco no som, precisa diminuir um pouco o som. Será que é o meu? isso. Acho que é o seu, Pri, que você tá sem microfone. Eu tô com o microfone já. Tá. Deixa eu diminuir então. Melhorou? E eu tava. Eu acho que melhorou. Mas dá pra entender, o pessoal tá falando que dá pra entender, então vamos lá. E eu tava É, disseram pensando, que o Pri, eco como é que eu te melhorou. conheci? Tava pensando aqui, gente, o Instagram, até postei uma série do Instagram, né, falando sobre o Instagram, que tem coisas muito ruins, mas também tem coisas muito boas. E uma das coisas boas é que a gente faz amizade de verdade, assim, é É possível fazer, né? verdade. E você foi uma das que apareceu, eu também comecei a te seguir. Eu acho que foi até por causa de um pijama que você postou. Eu acho que deu crossover Foi mesmo. na Norma Braga. E eu falei, gente, que pijama lindo. Aí eu te perguntei e acabou que eu passei a te seguir. E você passou a me seguir e a gente acabou tendo essa conexão aí, né? E eu Foi também te procurei exatamente. porque eu vi um story no Instagram da Priscila, que é a sua filha lendo, citando Olavo Bilac. Eu falei, gente, o que é Aham. isso? Essa menina de 2 aninhos citando poesia. Eu fiquei louca, eu falei, coisa mais linda do mundo. E a gente acabou conversando, né? É bênção de Deus, né? É graça de Deus mesmo, porque tem estudado aí sobre homeschooling, é um assunto sobre o qual eu quero falar mais pra frente com o pessoal, mas é graça de Deus, porque é só Ele que nos dá a força pra educar, pra fazer as coisas, porque de fato não é fácil, Sim. né?
E a Aurora, a gente lê e ela vai repetindo. Não tem técnica, não. O pessoal pergunta das técnicas, mas não tem, não. Fiquei Mas, encantada Carol, com a ela. gente, assim, hoje o nosso tema é o papel da esposa, né? E porque eu tô com esse projeto do Entre Sapatos e Livros. E ontem a live com a Camila, infelizmente não deu certo, mas não tem problema, bola pra frente. Tem muita coisa pra gente aprender aí. E como não deu certo, mas o que eu conversei com ela foi sobre a literatura enquanto cultura materna, né? A Sim, literatura, como ela pode entrar na nossa vida como mães e tal. Depois eu fiz um resumo, ela fez também um resumão escrito, uma postagem para quem tiver dúvidas sobre isso, né? Porque eu pensei num crescente. As pessoas estão me perguntando muito como é que vai ser esse clube do livro, como é que vai ser e tal. Eu ainda estou estruturando, porque Deus colocou isso no meu coração agora no final do ano e eu não quis perder tempo. Mas uma das coisas que eu sei é que o nosso Clube do Livro ele será temático. Assim como foi a Casa de Penélope, que era o grupo que a Camila tinha, que ela teve em 2017 e 2018. E eu optei por começar pelo mesmo tema que ela, pelo papel da esposa. Então, no ano de 2020, nós leremos obras em que o papel da esposa será mais focado, né? Nós vamos focar sim, no papel da esposa, não da mulher, porque mulher abrange muita coisa, no papel da esposa, da sim. mulher como esposa, como auxiliadora. E aí, nós não poderíamos deixar de falar sobre isso. Né? Que papel é esse, afinal de contas? E como esse clube do livro, ele tem a intenção de ser um clube do livro cristão, um clube do livro em que as escrituras, elas são o nosso norte, né, em que nós vamos seguir tudo a partir das escrituras, nós temos que falar do papel da esposa sob essa perspectiva, da perspectiva cristã, a perspectiva bíblica, né? E aí eu Sim. até brinquei que é um assunto polêmico, porque quando a gente fala em papel de esposa e Bíblia, a primeira coisa que vem na cabeça é a submissão. É, o temor de E todo mundo. ser professora de teologia, esposa de pastor, tá aí no meio eclesiástico e é uma pessoa que estuda bastante também. Sim. O que você tem a dizer sobre isso, sobre esse papel da esposa? Qual é a sua visão? Olha, muita coisa, mas igual a gente conversou, Pri, antes, submissão, acho que o pessoal tem muito medo desse nome. As mulheres, todo mundo dá frio na espinha, a galera fica, né, contorce. Vamos falar sobre submissão para as mulheres ficam tensas. Mas eu acho que uma das coisas principais sobre esse assunto é que a gente não está falando de submissão sem ser no contexto cristão. E ser cristão é automaticamente, é naturalmente ser submisso, né? Então, quando a gente fala de submissão da mulher, a gente lembra que o cristão como um todo, ele é submisso. Quando a gente converte o homem ou a mulher, enfim, ele passa por uma jornada de submissão, né? De entender que ele é pecador, que ele se arrepende, e ele submete ao reino de Deus, à vontade de Deus. Então, eu gosto de pensar assim, que todo cristão, ele já é meio amaciado, né? Ele já é mais quebrado por causa do evangelho. Então, tem essa questão de que a gente também lembrar que não é só a mulher que está submissa, o homem também é submisso a Deus, o homem é submisso a outros homens. Tem essa jornada de submissão no corpo de Cristo, né? Então, eu sempre falo assim, a mulher, ela tem o privilégio de olhar para Cristo e ver Cristo como seu ponto de referência, porque Jesus foi humilde, foi manso, foi obediente, foi submisso ao Pai. Então, submissão, acho que a gente assusta, porque a nossa mentalidade é muito mundana ainda, né? A gente tem medo que a gente vai ser oprimida, que a gente vai ser castigada e tal. Eu sempre abro um parêntese que realmente existem opressões em relação à mulher, principalmente no contexto brasileiro, que a gente tem muita violência contra a mulher, mas isso não desfaz o fato de que a Bíblia fala de submissão, e submissão na Bíblia é algo bom. Eu tenho uma amiga que fala muito isso, sabe? Que submissão é descanso. A gente vê muito como uma ordem, uma coisa muito terrível, mas existe o privilégio de ser submisso, existem as recompensas da submissão no casamento, né? É verdade. O texto de 1 Pedro, né, que é um texto clássico
sobre a submissão, quando Pedro começa a falar lá no capítulo 3, versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E começa por aí. Só que a gente esquece que ele antes, no capítulo 2, ele vem falando sobre submissão desde o começo, né? Sim. E vai falando sobre os servos ser submissão aos seus senhores. Ele fala sobre a submissão de Cristo, né? Que Cristo foi submisso ao Pai, e ele agiu com obediência. Então, a submissão, a mulher cristã que entende a submissão como opressão, ela precisa conhecer mais a Cristo e entender que o nosso Deus, ele nos ensina tudo isso. Tem até um texto que eu escrevi no Dia Internacional da Mulher esse ano, que eu falei justamente sobre isso, né? Que a submissão, eu escrevi várias, até tem um parte lá que eu coloquei assim, empodere-se sim, mas lembre-se que o verdadeiro poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a Bíblia, ela vai totalmente na contramão do que o mundo nos diz, né? E aí você falou sobre essa cosmovisão muitas vezes mundana que tapa os nossos olhos, né? A nossa geração, você está com 31 anos, eu estou com 38, é uma geração de mulheres que foi educada por mulheres que cresceram sob uma forte influência da segunda onda feminista. Sim. Né? E aí, nós todas fomos ensinadas a não depender de marido, a ser totalmente independente, Deus me livre de depender de homem, e essa história toda, né? Nossa, isso é bem forte, assim, na nossa geração. Eu vejo até muitas mulheres cristãs falando assim, eu quero ser submissa quando eu casar e tal. Mas na hora que casa, que vem, assim, as coisas do casamento, o momento que o homem precisa liderar, precisa direcionar a casa, aí parece que o feminismo que morava em nós vem pra fora, né? Eu passei, assim, eu tive muitas jornadas de ver a feminista que havia em mim, que eu precisei, assim, enterrar, né, em Cristo. Eu até vejo, Pri, que a submissão, ela, antes de ser ao marido, ela é a Jesus, sabe? Muito antes, né? Eu cheguei à conclusão que é isso mesmo, porque você só consegue submeter ao seu marido, porque às vezes o marido vai estar errado. Essa é a verdade, que às vezes, né, a TV não fala. O nosso marido não é perfeito. Às vezes ele vai dar uma direção que não vai estar certa. Mas tá tudo bem, ele também está na jornada de aprender. E aí a gente vê que a nossa submissão tem a ver com submeter a Deus e confiar que Deus vai cuidar da nossa família, mesmo quando o nosso marido não souber, às vezes, para onde ir, que às vezes acontece. Justamente. Então, eu vejo muito essa questão da submissão, como submeter ao marido, mas antes a Cristo, confiando que Deus está cuidando da gente, que nada que vai acontecer conosco vai sair fora da soberania de Deus, da vontade de Deus. E isso é um passo de fé, que a gente não encontra lá fora, né? Então, aí é a divisão do mundo e dos dias de hoje. Eu precisei confrontar muito nos meus 9 anos de casamento a feminista que havia em mim, porque ela vinha para fora direto, porque a gente é influenciado, né, na cultura, na escola, na faculdade, o mundo é feminista, assim, né? É difícil, né, amiga? É muito difícil. Assim, você tá falando que a feminista havia em você, a minha tá aqui. E ela pula querendo sair todo dia. todo dia. E assim, eu sou uma colérica bem clássica. E eu me lembro daquele no capítulo 3 de Gênesis, né? Quando Deus amaldiçoa o casal e diz assim para Eva que multiplicarei sobremaneira as dores do parto e o teu desejo será para o teu marido. E eu já vi algumas interpretações que eu até tentei achar aqui antes da live, mas não encontrei. Que se diz que o teu desejo é o teu desejo de domínio. Sim, já vi também. De dominar. Ele dominar será para o teu marido e ele te governará. Então, porque naturalmente nós queremos liderar, nós queremos governar. E se nós permitirmos, no mundo que a gente vive, nessa crise de masculinidade, nessa dificuldade toda de os homens tomarem as rédeas, quando a gente se entrega à liderança, eles simplesmente ficam nisso. Sim. E aí a gente vive lares em que está tudo distorcido. Em que os papéis estão distorcidos e os filhos crescem
naquela, sem compreender os papéis, né? E aqui eu não estou falando de lares que não são cristãos, em que a cosmovisão é outra, em que Cristo não é o centro. Eu estou falando para nós cristãos, né? Porque a gente tem uma regra de fé e prática e ela precisa ser seguida. Então, na igreja mesmo eu escuto muito, especialmente das mulheres mais velhas, infelizmente, que são justamente as mulheres que têm a idade da minha mãe, elas têm uma compreensão muito estreita dessa questão da submissão, e eu acho que justamente por causa de tudo que elas receberam ali do feminismo, né? Então, já fui criticada por ter escolhido estar em casa ao invés de executar minha carreira lá fora, né, no mercado, dentro da própria igreja, dentro da minha igreja. Então, eu vejo que a gente tem essa lacuna de exemplos. Falta muito. É verdade. A gente está num meiozinho assim. E aí que eu falo que entra a literatura para nós. Porque quando a gente tem uma lacuna de exemplos assim na nossa vida como mãe, como esposa, a gente tem a Bíblia, obviamente, o nosso primeiro recurso. Nós temos muitas personagens bíblicas que nos inspiram, né? Que foram mulheres maravilhosas, né? Como Abigail, como Esther, como Ruth, tantas outras. Mas a literatura, ela te dá uma gama de bons e maus exemplos, né? Porque eu falava com a Camila ontem, a nossa vida, ela é uma bolha, né? A gente vive na nossa bolha, da nossa igreja, da nossa classe social, dos nossos amigos, e a gente tem pouquíssimos exemplos, mesmo, e os que a gente tá tendo hoje não são bons. Tá faltando. Então, por isso que eu acho que a literatura ela pode nos auxiliar. Quando falta um exemplo concreto, aí eu lembro daquela personagem. Quero ser como ela, ou então não quero ser como ela, né? É verdade. O que você tem lido, Pri, de coisa boa? Então, agora, nossa, gente, eu sou daquela que lê 6 livros, 7 de uma vez, né? E eu tenho sempre o hábito de ler alguma coisa de literatura. Porque é a minha formação, eu sempre gostei. Mas eu coloquei isso como meta. E eu percebo, Carol, que hoje a gente deixa a literatura de lado para ler outras coisas. Né? Você mesmo que é professora de teologia, né? Fez a sua pós em teologia. Inclusive, sou super fã do seu canal. Já comprei livros que foram indicados por você. Ai, que legal! Meu marido aqui também. Mas aí a gente, tem que ler tal coisa, alguma pessoa, alguém que é mais interessado em teologia, alguém que é mais interessado em política, alguém que é mais interessado em educação de filhos, e a gente vai lendo essas coisas e vai deixando a literatura de lado, né? Então eu não quis que isso acontecesse. Então, de literatura, eu tô lendo O Hobbit. Que legal. Eu ainda não li, eu quero ler. Eu achava que eu não estava pronta para Tolkien, eu sempre falei isso. Meu marido é muito fã. Aqui na minha casa tem as miniaturas dos personagens do Senhor dos Anéis, de tanto que ele gosta. E aí tinham todos os livros aqui, eu nunca tinha lido. Aí eu li o Silmarillion, fiquei encantada. A Arielle Pedrosa, que é do pessoal do homeschooling, ela traduziu o livro da Charlotte Mason, ela sempre fala com os olhinhos brilhando sobre tudo que o Tolkien escreve. E ela me encorajou. E eu li, que delícia. Então tô lendo O Hobbit. Tô lendo 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson há muito bom. Tem uns 5 meses que eu tô lendo esse livro. Não consigo livro de ouro, né? Um livro de ouro. Que mais que eu tô lendo? Tô lendo Educar na Realidade, que eu li, que é sobre educação de filhos. Estou lendo A Esposa é Excelente. Já leu? De quem é esse? Não. É da Martha Peace. Já sei qual é, mas nunca li. Então, é justamente um livro que fala muito sobre esse assunto sobre o qual nós estamos falando. Carol, é um tapa na cara a cada linha. Nossa, que legal. Não é a cada capítulo, não, é a cada linha. Ela nos coloca no lugar exatamente sobre isso que você estava falando. Nesse lugar de obediência. Porque não é... E assim, para nós, gente, acho que para a maioria das meninas que estão aí assistindo e para as que vão assistir depois, nós não temos maridos difíceis.
né? Nós temos, a maioria de nós tem maridos cristãos, tem Sim. homens que servem a Deus, que sabem o seu lugar de sacerdote do lar, e os que não sabem também não são maridos violentos, não são maridos que te proíbem de fazer alguma coisa ou não. E ela toca muito nesse ponto de maridos de fato difíceis. E que é muito fácil nós, mulheres, nós nos colocarmos na posição de vítima. Sim. O tempo inteiro falar assim, não, não tô falando uma caso de violência física, mas às vezes um marido que é indiferente, um marido que é chato, porque tem homem chato, né? Sim, tem. Aí, que tem suas fraquezas, pequenas fraquezas. Esses aí. E aí a mulher, é muito fácil se colocar num papel de vítima. É muito fácil de falar assim, eu não vou honrar esse aí, não. Ser submissa a esse aí, não. Né? E quando o Senhor, ele manda a ordem, que ele diz lá em Efésios, para que a mulher seja submissa e respeitem seus maridos, e que os homens amem as mulheres como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Mas isso não é uma condicional. Sim. Você vai amar seu marido só se ele te amar como Cristo amou a igreja. Ou só se ele for igual a Jesus, o que é impossível. Não tem essa condicional. E aquilo que você estava falando sobre essa submissão a Jesus, né? E pelo menos aqui para mim, é uma luta constante, mas é constante. E eu acho que é por isso que a gente precisa compartilhar essas lutas. A gente precisa falar sobre isso todos os dias. Assim, todos os dias não, mas sempre que nós pudermos. Porque muitas vezes a mulher pensa que ela tá sozinha. Que só ela não consegue. Né? Sim. Conta aí um pouquinho das suas lutas. Olha, em questão de submissão, eu precisei muito formatar minha mente, assim, biblicamente, porque quando fala em submissão, a gente sempre pensa em a mulher desaparecer, ela se negar, tipo assim, vai acabar sua personalidade, era isso que eu pensava, né? Quando vinha alguma situação que exigia uma submissão. E aí eu fui vendo que não. Eu vou te falar uma coisa, assim, sendo bem sincera, eu falo muito, eu sou muito faladeira, eu também sou meio sanguínea colérica, eu lidero muito, em várias áreas que eu trabalho, eu sou líder, por causa da igreja, eu trabalho junto com meu marido, a gente teve muito problema, assim, de liderança mesmo, porque eu sou uma pessoa super prática, ele já é mais idealizador, ele já é mais do mundo das ideias mesmo, ele não é tão prático. Em várias áreas, eu sou mais desenvolvida que ele, eu tenho mais habilidades em algumas áreas, em outras não. E aí, várias vezes, eu acabava tomando a liderança e eu fui aprendendo uma coisa, por exemplo, isso é pra mim, não sei se talvez pra outras mulheres seria diferente, a ficar em silêncio, sabe? Pra mim, em alguns momentos do casamento, não opinar em algumas coisas, porque eu falava demais, porque eu dava opinião o tempo todo. Eu era chata. Porque às vezes a gente fica, né? O meu marido tem esse defeito, por isso que eu não vou submeter, mas a gente nunca olha pra gente, tipo, que mulher a gente é também, né? Então, no meu caso, eu era chata, que falava muito, dava opinião sobre tudo, e eu acho que eu meio que sufocava ele, sabe? Então, várias vezes eu fui percebendo, assim, com a sabedoria, o Espírito Santo me ajudando, de que em alguns momentos eu tinha que ficar calada. Até pra minha opinião ser mais valorizada. Então, em alguns momentos, submissão pra mim foi calar a boca, ficar quietinha, né? Eu sei que várias mulheres aí, nossa, que coisa horrível, ai. Não, e foi bom, isso ajudou muito na nossa relação, porque aí eu aprendi a falar na hora certa, dar o conselho na hora certa. Eu sou nordestina, Pri, então assim, Maria Bonita total aqui. Outra coisa que eu tive que aprender, falar direito, sabe? A questão da honra, da submissão, através de honrar na fala. Nossa, eu já vinha assim, até hoje assim, enfrento muito isso. Já vinha dando o conselho de cima para baixo, já vinha mandando, assim, o nordestino ele fala mandando. Então eu precisei muito adequar a minha fala. Porque às vezes o que acontece, a gente trata o marido igual filho. Aí depois eles ficam agindo igual criança e a gente fica com raiva. Por quê? Porque até a gente tá gerando isso. Né? Então eu precisei muito. Essas são duas coisas assim, que foram marcantes no nosso casamento, que eu precisei melhorar bastante, assim, deixar o lugar de honra para ele. Eu acabei atropelando ele várias vezes, então
o ficar calada e falar direito, né? E quando falar em honra. Então, eu acho que submissão não é não falar sempre, mas é saber falar, né? E o marido gosta que a gente ajude, que a gente, talvez é outro ponto pra gente falar do papel da esposa, né? Que é o companheirismo. O homem não quer uma mulher vazia, uma mulher burra, uma vaca de presépio, né? Que só balança a cabeça. Não, ele quer uma mulher ativa. Mas às vezes a gente passa dos limites, né? Justamente, exatamente por causa disso, por causa desse desejo de domínio, eu acho. E Isso. eu ainda tenho muita dificuldade com o silêncio. Eu ainda tenho dificuldade com a maneira de falar. Eu acho que eu já melhorei muito. Até já recebi elogios do meu próprio marido, que ele fala, eu percebo quanto você já melhorou e tudo, mas eu continuo ali nesse processo de santificação. Todas nós. Por aí, né? E aí eu até lembrei de uma amiga minha, a Lud, acho que ela não tá aí não. Se estiver aí, Lud, dá um oi. Ela já falou sobre... Ela falou uma vez que ela ouviu de um pastor há muitos anos, ela era solteira, que quando você tem muita vontade de falar e tal, vai lá e bebe um gole de água e fica com essa água na boca até passar a vontade de falar. Até passar a raiva. Fica ali com a água, não engole, porque a boca cheia de água não dá pra falar. E porque a gente quer falar, a gente quer colocar a nossa opinião, e justamente por isso, né? Por essa, as meninas estão perguntando, será que é coisa de nordestino? Eu acho que não só, eu acho que tem que o nordestino é bem Maria Bonita, como a Carol falou, mas eu sou mineira e eu sou... O mineiro tem acho que é da mulher mesmo. É da mulher. E assim, alguém também comentou sobre quanto o Provérbios fala que deve ser a atitude da mulher. E quando Provérbios fala sobre a mulher rixosa, gente, que tristeza ser a mulher rixosa, gente. Não vamos ser a mulher rixosa. É a mulher chata, que fala sem parar. Nossa, é melhor morar no campo do eirado, lá no meio do nada, do que junto da mulher rixosa. Então, né, coitados dos nossos maridos. Quando a gente é assim. E eu acho que a luta para nós é maior do que para eles nesse aspecto. Porque a luta deles é justamente assumir esse papel dominante, esse papel de liderança, esse papel de sacerdote do lar, que é o do homem. E precisa ficar claro, né, como você estava falando, que a submissão, ela não é uma questão de subjugação, de subjugamento, não sei como é que fala, mas nós não estamos sendo subjugadas. É uma parceria. Como você disse, nenhum homem quer uma vaca de presépio ali, falando sim, falando não pro que ele diz. Mas no momento de decisão, a decisão é dele. E aí, e se ele errar, gente, não vamos com aquele não fala. Eu falei? Você não me escuta. Levanta a bandeira, eu falei. Ai, gente, e assim, quantas vezes eu já fiz isso? Né? Quantas vezes eu já fiz isso? Porque a gente tem que estar por cima. Eu falei, né? Não, o nosso papel é de acolhimento. A competição, né, Pri? Eu tenho uma amiga que fala isso. O casamento não é competição. A gente não tá competindo para ver quem tá certo, quem tá errado. A gente tá junto. Exatamente. Então, assim, se o marido errou, vamos acolher, né? Acolhe ele. Vamos acolhê-lo. Até porque é isso que eu ia falar. Quando a gente vê lá no Gênesis que tem a maldição para o primeiro casal, né? Que o homem, ele com o suor do rosto, ele ia conseguir o seu sustento. E a mulher, as dores de parto, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Só que antes, já na criação, a mulher é criada para ser auxiliadora. Então, esse papel de auxílio, ele não é fruto de maldição. Nós fomos criadas para esse papel. Né, para esse papel de auxiliadoras. E o papel de auxiliadora, ele é muito bonito no final das contas, porque é isso mesmo que nós somos feitas para acolher. Esse que é o nosso lugar, é o lugar de acolhimento, né? Por isso que nós temos um útero, o útero que acolhe a semente que vem, e aí ela é gestada por nós, acolhida por nós. Depois vem o bebezinho que a gente acolhe nos nossos braços, que a gente amamenta. E esse é o nosso papel. E hoje a gente tem vivido de uma maneira tão distorcida que ao invés de receber, a gente não quer doar, né? A gente quer enfiar. Sim.
É. E esse papel não é nosso, esse papel é deles, esse papel é do homem. E isso, gente, por mais que nós pensemos que não, isso distorce a vida em sociedade. Isso faz com que nós tenhamos homens cada vez mais frouxos, infelizmente, homens que não têm coragem de ir para a luta, de ir para a guerra, de se defender. Esses dias eu vi uma pegadinha que claro, não como não ri, né? Mas eu fiquei pensando, gente, imagina se fosse lá na época de Jesus. Eles estão andando, o casal, e aí alguém solta um cachorro bravo. Eu não lembro direito. Gente, o homem sai correndo e larga a mulher mesmo. Nossa. Não tem isso, não. Faz a mulher de escudo. De escudo. E acontece mesmo. E alguém colocou aqui, o problema é que o mundo tenta colocar em nossas cabeças que não existe honra em ser auxiliadora. O que você tem para falar sobre isso, Carol? Nossa. Eu acho a coisa mais linda, assim. Você que lê muito literatura, até clássica, e até em filme, a mulher, igual você falou, é uma coisa muito linda esse papel da mulher, sabe? De ser a auxiliadora, ela traz beleza para a vida do homem. Eu tenho vários, o Ângelo tem vários amigos, né? Que aí eu olho os meninos assim, eu falo, nossa, é só a esposa, assim, porque se não fosse essa mulher, esse cara não seria nada. Porque esse é o papel, assim, de auxiliar. Então, tem essa questão da submissão, da hierarquia no casamento? Tem, mas no cristianismo é tudo tão bonito, porque ao mesmo tempo que o homem lidera, ele não vai conseguir liderar sozinho se ele não tiver auxílio, né? Ele não vai conseguir cumprir a missão se não tiver o auxílio de uma mulher. Então, esse papel de auxiliadora, eu acho, assim, muito, muito lindo. Então, quando a gente fala de submissão, a gente não está falando da vaca de presépio, da mulher que ela é nada, né? Ela é subserviente, muito pelo contrário, ela é idônea. Idônea ela tá no nível do cara, né? Ela tá no nível para ajudar ele. Ela não é uma qualquer, muito pelo contrário, ela tá aqui. Então eu vejo muitas mulheres interpretando essa ordem do casamento de uma maneira errada, porque às vezes é até uma tentação nossa. Eu já passei por essa fase, tipo assim, vou me esconder atrás do meu marido. Vou me esconder atrás da espiritualidade do meu marido. Né? Às vezes, ele já ora e tudo mais, me escondo atrás. Não, eu preciso ser uma auxiliadora idônea, no nível dele, o nível que ele merece, que ele precisa. Então, eu preciso ter minha vida de oração, eu preciso ter todos os meus dons e as minhas capacidades, assim, na ativa, porque ele precisa disso, né? Ele precisa disso junto comigo. Então, uma vez até conversei com uma amiga sobre isso, que submissão não é fraqueza, submissão é força ofertada, né? Eu tenho toda essa minha força, eu tenho todos esses meus dons, eu tenho tudo isso, mas eu não vou liderar, eu vou colocar os seus pés para te ajudar, porque eu acredito em você, na sua missão, acredito no que Deus quer. Então, essa questão de ser auxiliador é muito forte, né? Não é uma coisinha qualquer. Eles precisam de nós, né? E Deus precisa de todos nós juntos dessa família. Quando Deus cria a mulher, Ele cria justamente pensando nisso, é claro, é a auxiliadora, que lhe seja idônea, né? Eu brinco que às vezes a gente chega numa casa sem mulher, é uma casa sem vida, né? Totalmente. O meu irmão, eu expondo a pessoa aqui. Ele é solteiro, ele já tá com quase 40 anos e é solteiro, e a gente chega na casa dele, tá tudo arrumadinho. É uma casa organizada, ele é muito organizado. Ele tem uma funcionária que limpa a casa, mas falta vida naquela casa. Sim. Né? Falta um vasinho de flores. E a mamãe tenta, ela manda alguma coisa e tal, mas é uma casa de homem. Então é igual igreja também, Pri. Igreja que só tem homem. Eu sinto uma falta, assim. Nossa. Que mulher faz festa, mulher une as pessoas. A mulher tem uma coisa forte, assim, em Deus, né? A questão da beleza, né? Vem com a mulher. Aqui na nossa igreja nós estamos em construção. E aí o meu marido faz parte do conselho, ele é presbítero, e aí domingo ele chegou aqui e falou, não, porque aquela arquiteta, ela é doida. Ela quer colocar um negócio de não sei quantos mil, que nós não temos dinheiro para isso, que nós temos que mandar dinheiro para o missionário, que nós temos que isso, que aquilo, que aquilo outro. E aí Deus me deu sabedoria, nesse dia eu escutei, né, tudo que ele falou. Eu falei, mas e a beleza não é importante? Nós vamos nos reunir num lugar feio o tempo inteiro?
né? Porque o homem é pragmático. É Ele vai pragmático, pensar só nessa parte prática. Ele, se não tiver uma mulher para pensar nessas questões de beleza mesmo, eles vão construir um quadrado e nós vamos reunir lá dentro. Só no cimento. Só no cimento. Né? Não que isso seja imprescindível. Assim, se não tem outro jeito, né? A gente vai se reunir vai assim mesmo. nas árvores, aonde for. Mas dá para fazer as duas coisas. Dá para a gente abençoar o missionário que está lá na Ásia e dá para abençoar a gente que está aqui reunindo naquele templo, naquele lugar. E que pode ser um lugar bonito. Né? Então, e se não tiverem as mulheres na igreja, aquela mulher, aquela senhorinha que leva um ramalhete bem bonito e coloca ali na frente. Coisas faz assim, o bolinho. Assim, que faz o bolinho, que faz o cafezinho. Né, do final do culto. E isso, Carol, a gente tem que ter cuidado para nós que somos jovens, né? Ainda somos jovens. Embora eu tenha criticado essas mulheres dessa geração justamente por causa da influência do feminismo, mas elas ainda carregam isso de enfeitar a igreja, de levar as flores e tudo. E eu tenho visto que a nossa geração, a gente está perdendo um pouco disso. De fazer alguma coisa pelo ambiente. Por quê? Por causa da correria, né? A gente não entrou ainda nessa questão do trabalho. Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que entra um pouquinho no papel da esposa, né? Sim. Porque trabalhar não é errado, de jeito nenhum, né? A mulher de Provérbios 31, ela trabalhava muito. Nossa, aquela mulher é incrível. E trabalho não quer dizer trabalho remunerado. A dona de casa trabalha muito mais do que quem está lá fora na lida, e a gente sabe disso. Só que uma coisa que precisa ser dito ainda entre nós cristãs: o seu papel de esposa, o seu trabalho como esposa dentro do lar, ele tem que ter prioridade sobre o seu papel de profissional. O que você acha disso? Pri, eu vou dar um testemunho aqui bem pessoal, bem novo que me aconteceu. Eu tô fazendo mestrado ainda não concluí. É um mestrado em teologia histórica, né, que é a minha área. Eu comecei a me dedicar a isso e tal, para a área mais acadêmica, é meu objetivo. E aí eu terminei as aulas e chegou a hora de fazer o TCC. Tal do TCC, né, a monografia, tudo mais. Sou muito ruim no inglês ainda, preciso avançar. E aí, na hora que chegou para fazer a orientação de começar o TCC, foi a hora que os meninos chegaram. Me ligaram do fórum, chegou os meninos, 2 meninos de 7 anos, minha vida vai mudar e tudo mais. Aí eu já não sabia inglês muito bem, eu precisava ler muito. Eu cogitei desistir. Pensei assim, eu não vou conseguir, eu já trabalho muito em várias frentes, já tá difícil o inglês, acho que eu vou parar, acho que tá bom por aqui. Aí, conversei com o Ângelo, meu marido, e eu achei, foi um momento importante no nosso casamento, porque ele lutou por mim, ele falou assim, eu acho que você tem que fazer. Acho que você tem que diminuir outras tarefas, mas eu acho que é a oportunidade que você está tendo de estudar. Ele lutou por mim nesse sentido e aí eu decidi que eu iria. E aí eu fui para a orientação, minha primeira orientação com o meu professor, posso até falar o nome dele, que é o Weber Júnior. E aí, quando foi a nossa primeira orientação, a primeira coisa que ele me falou, assim, marcou minha vida, assim, foi demais. Ele virou para mim e falou assim, antes da gente começar a orientação, eu preciso dizer uma coisa para você. Seu maior papel, sua maior atividade, sua maior função é ser mãe. E eu estou muito feliz que os meninos chegaram, vai ser uma nova família, mas esse é o seu maior chamado, não é o mestrado. Embora eu esteja muito feliz que você decidiu continuar. E não fique frustrada se você não conseguir terminar o trabalho por causa das crianças, mas eu vou te ajudar para você fazer no seu tempo. Nossa, aquilo para mim, assim, eu falo até emocionada, porque às vezes a gente fica num mundo que a gente fica batalhando, eu quero ser mãe, mas eu também quero, sabe, quero me dedicar ao meu chamado, e parece que cada um puxa a gente para um lado, né? E naquele momento, assim, foi o que o Ângelo me falou, e no outro dia o que o professor falou, o Weber falou, parece que me puxou uma cadeira, assim, você não precisa escolher entre as duas coisas, né? E agora, mas se precisar, você vai ser mãe. A gente quer te ajudar em qualquer área da sua vida, mas o seu principal chamado é ser mãe. Então, ter o meu professor da faculdade dizendo que ser mãe era a principal coisa,
assim, me deu um alívio tão grande. Ele até falou assim, não fique frustrada se você precisar parar o mestrado, porque esse é o seu chamado. Aí você encontrou homens que exercem o seu papel de sacerdotes. Né? Nesse momento, o professor, ele é a autoridade sobre a sua vida como um professor, Sim. Né? E o seu marido, obviamente, eles entenderam que nesse... Porque, Carol, você tá no puerpério? Exatamente! Ontem eu fui Hoje eu já chorei. Hoje eu já chorei horrores, tipo, não vou conseguir. Então, porque assim, eles têm 7 anos, mas eles acabaram de chegar. Você está vivendo um pós-parto, né? Total. Sem as dores físicas, mas nesse momento, né? É um momento mesmo de choro, é um momento de adaptação, é um momento muito difícil. E nesse momento, sim, o seu maior papel é o papel de mãe, né? Porque há momentos. De uma maneira geral, a gente não pode se esquecer de que o nosso papel de esposa, ele é anterior ao papel de mãe. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente se torna mãe e acontece uma revolução na nossa vida. Fala para mim agora, Pri, eu preciso aprender tudo sobre isso. Você está vivendo uma revolução mesmo, é tudo novo, tudo novo. E então, assim, foca na criança. Mas aí a gente fica tão apaixonado pelos filhos, né? Aquela, ai meu Deus, meus bebês, minhas crianças, né? Ainda mais sei que são 2 e tal. E aí, de repente, a gente esquece do marido. Isso é muito comum. Mesmo depois que passa o período do puerpério, porque no período do puerpério é assim, é a mãe conhecendo seu filho, é o filho conhecendo a mãe, é só mãe e filho, o marido fica ali um pouquinho de escanteio, ele sabe que ele se tornou pai, mas ele não sabe direito como agir, ele fica ali meio sem saber, e aí passa o período do puerpério, as coisas começam a ficar mais fáceis, mas você se apaixona tanto por aquele filho que você se esquece do marido. E esse é um risco que todas nós corremos e que nós não podemos permitir que nós corramos esse risco, porque um casamento bem-sucedido, um casamento abençoado é imprescindível para nós criarmos crianças saudáveis. E quando a mãe foca apenas nos filhos, quando ela fica com o seu coração, a sua alma, tudo voltado para a criança e o marido fica de escanteio, ele vai se sentir triste, ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir... ele vai tentar ser parte daquilo e ele não é. E a mãe que faz isso, ela é muito pouco sábia, porque ela foca ali no filho, esquece do marido e aquela criança ela fica dependente daquela mãe. Aí chega lá na adolescência, quando a presença do pai é mais do que imprescindível, quando a presença da mãe, a influência da mãe declina e a influência do pai aumenta, a criança não criou a conexão com o pai. E a gente precisa ter esse cuidado. Até Nossa, como isso é sério, frente, né? Muito sério. Lá na frente, ficaremos só eu e ele de novo, né? Só... É o ninho vazio. Exatamente, marido e mulher. As crianças, elas vão. E aí, a gente não pode abandonar o nosso esposo por causa do filho. Né? A criança é muito amada, mas o marido é mais importante. Tem gente que choca com isso, né? Meu Deus, mas marido é parente, né? Tem gente que não. Nossa, isso é uma loucura, né? É muito, a gente, como é que fala? Existe ex-marido, mas não existe ex-filho, né? Acaba focando muito no filho e tratando o marido como qualquer coisa. É como se o marido... Eu tinha uma senhora que morava aqui na nossa cidade, era da nossa igreja. Uma vez eu cheguei em casa, na casa dela, e, se eu não me engano, os filhos falaram assim: ai, mãe, eu não gosto disso aqui na comida, mas o seu pai gosta e vai ser assim. Eu lembro que eu choquei assim, tipo, não, a gente faz a comida que o pai gosta. E eu choquei, eu tive esse choque. Falei, não, mas as mulheres não vivem pro filho? Não, é o marido. O marido assim, precisa ser honrado na casa, né? Os filhos não. Não deixar o marido de escanteio. Mas tem gente que escandaliza com isso, eu não escandalizo, não. Nossa, tem muita gente que escandaliza. E isso se perdeu também, né? Seu pai gosta, ele é o chefe do lar. É ele que... Até aqui em casa, a Aurora já sabe, assim. Aí, esses dias, eu tava brincando, eu tava com as duas. E aí, a Antônia pegou um lápis. E, lógico, eu tirei da mão dela na hora. Ela é um bebê, né?
E a Antônia começou a chorar. Aí a Aurora saiu de mansinho do quarto, o pai dela estava na sala. Ela chegou e falou: papai, a mamãe tirou o lápis da mão da Antônia e ela tá chorando, assim, como se eu fosse irmã dela e ela tivesse ido lá me dedurar. Aí eu cheguei e falei: ai, Aurora, você tá me dedurando? Aí ela falou assim: tô. A senhora tirou o lápis da mão da Antônia e ela tá chorando? Eu falei: mas você tá contando pro papai? Tô, é ele que manda. Aí eu falei assim: é ele que manda realmente, né? E reforcei isso nela. Mas a mamãe também manda. Mamãe tá ali, em tirei, segundo lugar. e eu tirei o lápis da sua irmã porque ela poderia se machucar. Mas aí, no fundo, eu fiquei feliz. Eu falei: eu consigo passar isso para ela. Eu consigo mostrar para ela que o sacerdote do lar é o pai, que a última palavra é dele, que quem decide é ele, que a casa é dele. Né? Elas precisam entender isso e não me ver como a chefe da casa, a mãe, a dona do lar, né? Eu sou sim a rainha, digamos assim, né? Nós somos aquelas que trazem o acolhimento, tudo aquilo que nós conversamos, mas o chefe é ele quem toma as decisões, afinal de contas é ele quem traz a provisão para essa casa, né? Uma coisa que eu tava com um negócio aqui na cabeça que eu queria lembrar, falar, mas eu não esqueci. Você tem mais alguma coisa para falar? Eu lembrei da esposa a mãe do John Piper, acho que é ele que conta a história, que o pai dele viajava muito e a mãe fazia tudo. Tipo, a mulher, Provérbios 31, né? Fazia de tudo, liderava a casa e tal. Mas quando o pai chegava, o posicionamento dela mudava completamente. Ele recebia toda a honra e a autoridade e tudo mais. Eu nunca esqueci desse exemplo. Acho que é num prefácio de um livro que ele conta, que o John Piper conta, né? Então, eu acho que a gente, como mulher, tem que ter essa capacidade. E a gente tem, que a gente é flexível. De liderar as coisas, fazer tudo bem feito. E dar para o homem esse espaço, assim, sabe? E é isso mesmo, a gente precisa dar, a gente precisa ter essa generosidade. Porque muitas vezes, se ele não tem essa liderança muito exacerbada, ele vai deixar. Sim, sim. Né? Porque é mais fácil também. Né? É um problema geracional, né? Geracional. As meninas que estão ouvindo aí e forem solteiras, pode ter certeza, porque é um problema geracional que as mulheres desenvolveram muito e os homens não desenvolveram. Então, no meu casamento, a gente não tem vergonha de falar disso. A gente enfrentou vários problemas por causa disso, porque em várias áreas práticas eu era melhor e o Ângelo não era tão bom. Mas eu nunca duvidei, vamos dizer assim, do sacerdócio dele, de quanto que ele era um homem de Deus. E mesmo diante de várias dificuldades, talvez ele não sabia, Deus deu graça. E que às vezes a gente precisa sim recuar. Essa é a verdade, ser bem prático. A gente precisa recuar várias vezes. Justamente, a gente precisa. Para dar espaço. E é um exercício, e é muito joelho no chão, é muita oração, pedir a Deus que realmente nos dê graça para a gente conseguir vencer a nós mesmas, vencer o nosso temperamento, vencer a nossa vontade de ser para frente, de estar sempre certa, de ser... De liderar, de tomar a frente, de ter os holofotes em cima de nós. Eu acho que é um exercício muito grande de humildade e de humildade diante de Deus. E realmente ter Cristo como exemplo, né? O nosso Senhor, o Senhor de toda glória, que ele se despiu de toda a sua glória para vir aqui para essa terra, viver como homem. E por que eu não posso simplesmente deixar o meu marido liderar? Quando a gente pensa em Jesus, para nós é muito fácil, né? Carol, lembrei que eu queria falar rapidinho, assim, dando exemplo, você falou do TCC, e quando surgiu isso tudo no meu coração, do Entre Sapatos e Livros, né, de criar um clube de leitura para abençoar, e eu tenho certeza de que isso é para realmente abençoar as mulheres, para estarmos juntas aprendendo através da literatura, nos dando esses exemplos que são lacunas na nossa geração, eu fiquei muito em dúvida justamente por isso, né, porque é um trabalho. E o que eu tenho feito desde que eu me casei e depois que eu me tornei mãe é o trabalho, a lida com a casa e agora com a certeza do homeschooling, ensinando as meninas, mas apareceu um trabalho que me deixou extremamente feliz, empolgada, entusiasmada, mas ao mesmo tempo a dúvida. E se eu deixar minha casa de lado por causa disso? E se eu deixar as minhas meninas de lado por causa disso?
Eu acho que é possível encontrar esse equilíbrio, porque é um trabalho em Sim. casa, né? É um home office. Eu vou trabalhar em casa. Também, se fosse fora e se eu precisasse, enfim, são nuances essa questão do trabalho. Eu acho que a gente um dia Sim. pode conversar só sobre isso. É um Mas ótimo assunto. a gente já começo sabendo que a família é em primeiro lugar. Sim. O meu marido é prioridade. As minhas filhas vêm depois. E depois Sim. vem as outras coisas. Vem os ministérios, vem a igreja, vem esse projeto aqui, vem Entre Sapatos e Livros. E quando todas nós colocamos isso em mente, muita coisa muda. É. Né? Muita gente sai pedindo demissão. Acontece muito isso. É verdade. Eu acho fantástico, fantástico, fantástico. Porque eu até tenho uma mulher, ela não é cristã, depois eu vou lembrar o nome dela, mas ela tem um estudo, ela saiu do emprego, não era cristã, saiu do emprego porque queria ter tempo com a filha. E aí ela estudou, viu o mundo da internet, como que o mundo da internet é o espaço para mães que precisam trabalhar em casa. E hoje ela ajuda mulheres a encontrarem o que elas podem fazer, que vai abençoar o mundo. Abençoar o mundo, ela não é cristã, mas é nesse sentido. Uhum. E vai gerar recursos trabalhando em casa. Então, porque, gente, como que mulher não cristã está fazendo isso e as cristãs têm essa dificuldade de, às vezes, abandonar o emprego, né? E ter fé que Deus vai suprir para cuidar dos filhos, aquelas que podem, né? É porque é o Aquelas que chamado, podem. né, Carol? Qual que é o chamado? Sim. O primeiro chamado é o chamado do lar. É a esponsalidade e a maternidade. É o chamado primeiro da mulher. As outras coisas vêm depois. Então, mesmo que ela não seja cristã, ela tem esse chamado dentro de si. Sim. E todas nós, gente, que mulher... dificilmente uma mulher, quando olha para o seu bebezinho, ela não pensa, eu quero ficar com ele para sempre. Eu não quero voltar a trabalhar. E aí, enfim, essa é uma questão que a gente pode falar em outro momento. E o mundo, ele mente pra gente. Ele diz que a gente precisa ir pro mercado. A gente precisa ter a nossa independência. A gente precisa estar sob os holofotes. E aí é que começa a desgraça toda, né? Desculpe o termo, mas é a falta de graça. A falta da graça de Deus. É isso mesmo. Ô, Carol, faltam 8 minutos e as meninas estão participando tanto, né? Então, verdade. Se elas quiserem fazer alguma pergunta, meninas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa e a gente souber responder, vamos abrir agora o momento para as perguntas e aí a gente pode ir respondendo. Legal. Vamos ver aqui. Como vejo. Comecem agora, gente. Eu não vou voltar no que já foi feito, não, porque senão porque foi bastante coisa. É. Enquanto as meninas escrevem aí, Pri, eu lembrei de uma blogueira americana, chama Jasmine Holmes. Ela é filha do Wood Bauchman. Eu não sei se vocês conhecem o livro Pastores de Família, né? A filha dele. Ela escreve tão bem sobre essa questão da mulher, esposa, mãe. E ela sempre fala assim, a mulher... A vida da mulher é uma jornada, né? Então tem momento que vai estar em casa, tem momento que não vai estar, porque os filhos não vão ser pequenininhos para sempre. Mas tem uma coisa que ela fala que eu acho super legal, que a vida da mulher, ela, apesar de priorizar a casa, ela não vai morrer ali, porque o dom da mulher é abençoar outras famílias, né? Então acho que o que você está fazendo com Entre Sapatos e Livros é muito isso. Você está abençoando outras casas, outras famílias, né? Porque às vezes acontece mesmo de algumas mulheres ficar com idolatria da casa, idolatria dos filhos, igual você falou, não priorizar o marido, ficar só naquela questão da maternidade. As idolatrias, elas vão aparecendo, né, em vários lugares. E ela fala muito sobre isso, que às vezes a mulher que está no mercado de trabalho, Deus vai chamar para ir para casa. E a que está em casa, Deus vai chamar para fazer alguma coisinha lá fora. Eu porque concordo. Deus faz essas coisas com a gente, né? Aqui, a Pri, acho que é minha xará, perguntou o que vocês têm a dizer às mães solteiras, que é o meu caso. Conselhos, etc. Você tem alguma coisa para falar, Carol? Acho melhor você começar, porque eu sou mãe há 4 dias. Então, a primeira coisa, Pri, é a confiança no Senhor. Antes de qualquer coisa, você precisa confiar no Deus a quem você serve. Porque é Ele quem vai te sustentar e é Ele quem vai sustentar o seu filho. E nisso eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar, porque Deus vai mandar o maná. Não é isso, mas mulheres solteiras, mães solteiras, viúvas, separadas,
elas precisam ir para fora e às vezes trabalhar 8 horas por dia para ganhar o pão de cada dia. E aí elas não têm outra opção. E a vida é assim, muitas vezes a gente não tem outras opções. Mas essa mãe solteira, ela precisa confiar que Deus proverá. A minha mãe, ela foi uma mãe divorciada. Os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos e o meu irmão tinha 2. E o meu pai estava num momento financeiro muito difícil quando ele saiu de casa e ele não podia ajudar. Ele foi um pai muito presente em termos emocionais, mas em termos financeiros, não. E também não espirituais, porque meu pai era cristão, mas um cristão que pouco frequentava a igreja. E a minha mãe, ela trabalhava muito. Ela trabalhou muito durante a nossa infância. Eu tenho muito poucas lembranças da minha mãe conosco, mas ela não tinha opção. E graças a Deus, ela em Cristo, ela conseguiu educar filhos para a glória de Deus. Né? Ela conseguiu fazer com que nós crescêssemos na palavra, e crendo no Deus da Bíblia e servindo a igreja. Então eu acredito nisso. Eu acredito que quem nos sustenta é o Senhor. A mulher casada, a mulher solteira, a mãe casada, a mãe solteira, a mãe sem filhos, a mulher sem filhos. Quem nos sustenta é Ele. Então é isso, Pri. Eu acho que confiar no Senhor e entregar para Ele o seu filho, a sua criança, e fazer o seu melhor. Quando você estiver com Ele, esteja com Ele em todo o tempo. Porque Ele é prioridade. E é por Ele que você está trabalhando. Sim. Eu diria sobre também estar próximo a outras famílias e a outras pessoas. Porque ser mãe não é fácil, né? Você precisa de apoio, assim... igreja de verdade, uma comunidade de fé que te ampara, amigos que te amparam, famílias, né? Às vezes o filho precisa de uma figura masculina próximo e você precisa de cuidado. É verdade. Isso é uma coisa que eu diria. Mas pode seguir, Pri. Não, eu só quero... As pessoas estão perguntando sobre o Clube do Livro. Explica gente, aí, acho legal você explicar. Vai funcionar... não vai ter muito tempo para eu explicar aqui, mas ele vai funcionar... serão 6 livros para 2020, um a cada 2 meses. Mas assim que terminar essa série de lives, que termina na sexta-feira, eu vou colocar todas as informações no Instagram, vou colocar assim de forma muito clara para que vocês participem. Eu não estou fazendo mistério, viu, gente? Não é para vocês, ela está fazendo mistério para a gente continuar seguindo ela, não é isso. É porque são muitas nuances, são muitos detalhes e tem muita coisa que ainda está sendo estruturada. Então, eu faço as lives à noite e durante o dia eu estou correndo atrás de escolher uma plataforma para hospedar o clube. Então, tem tudo isso. Mas fiquem por aí que sábado a gente já vai ter novidades, tá bom? Carol, eu acho que a gente pode encerrar, porque eu tô com medo do Instagram derrubar a gente e depois eu não conseguir salvar. É verdade. Né? Meninas, muito obrigada pela presença. Deus abençoe todas vocês. Carol, que prazer. Ai, brigadão, Pri. Foi delícia. Foi maravilhoso. Você é muito fofa, muito fofa. Quero te dar um E você é abraço. linda, maravilhosa. Quem sabe semana que vem a gente consegue, né? Quem sabe, se der certo, vai ser ótimo. Então tá bom. Um beijo pro Tchau, Miguel gente. e pro Gabriel. Pode deixar. Um abraço no Tchau, Ângelo. meninas. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau.